Bom dia, esse canal é um barquinho navegando no mar da imaginação humana. Bem-vindos! Hoje eu quero falar sobre alguns tópicos que têm como referência a vida de um artista. Antes de falar sobre a vida de Van Gogh, todos nós sabemos que ele teve uma vida trágica. Isso não quer dizer que todos os artistas vão ter uma vida trágica. Nós sabemos, por exemplo, que Van Gogh vendeu um único trabalho enquanto vivia. Isso também não quer dizer que todo artista vai viver um único trabalho. Ficou um miasma de maldição pós-Van Gogh. Quando alguém se declara artista, principalmente um artista visual, as pessoas já usam isso como referência de alguém que não vai dar certo. Muitos artistas dão certo. Então Van Gogh, apesar de toda a sua genialidade e apesar da qualidade da sua obra, infelizmente ele é usado como referência de uma maldição, de uma atividade que até hoje não é bem aceita, principalmente num país subdesenvolvido como o Brasil. Vamos lá então. Van Gogh é um artista que nasceu na Holanda. Ele passou por várias peripécias. Van Gogh era de uma família de vendedores de marchands de obra de arte. Ele não se adaptava a um cotidiano comum. Ele demorou algum tempo para descobrir a sua vocação, que era de um artista visual. Ele tem um caminho muito específico e muito particular para o desenvolvimento de sua obra. Ele também tinha um conhecimento sobre teoria da arte e das conexões que um artista faz para construir um trabalho. Isso naquela época. Van Gogh é um artista que nasceu em 1853 e faleceu em 1890 na França. Van Gogh ele tem Theo, o seu irmão amado, que é uma das únicas pessoas que vai acreditar na sua obra, e ele vai dar assim, condições econômicas para que Van Gogh compre tintas, telas, e vai desenvolver o seu projeto, que seria assim, se conectar diretamente, de uma forma interna e externa, com a natureza, com a luz e com os sentimentos humanos. A gente pode colocar Van Gogh como um artista impressionista e neo-impressionista, e também como um dos pilares do expressionismo, o que significa ele passa a trabalhar com a realidade através das suas emoções. Van Gogh ele faz amizade com Gauguin, eles tentam trabalhar junto no interior da França, não dá certo, há um episódio que todos sabem, eles têm uma briga e o Van Gogh corta um pedaço de sua orelha. Paralelo a essas questões de vida e das dificuldades todas decorrentes dessa sua opção de vida, ele também tem um problema mental, um problema de depressão, alguma coisa ligada a um problema neurológico. Também não sou especialista nisso. E isso faz com que ele tenha crise de melancolia, de depressão, e ele pede ao seu irmão Theo a ficar um tempo internado, num hospício, não é? E ele passa
também a produzir nesse local. Van Gogh tem uma produção enorme de obras, calcula aproximadamente 1000 obras num período de 10 anos. É algo muito forte e muito de um talento extraordinário, a forma com que ele quer se expressar, de como ele vê o mundo e de como ele se coloca no mundo onde ele se sente profundamente deslocado, e o amor que ele tinha pela humanidade, principalmente pelas pessoas simples do interior, e a sua emotividade que vai transformar isso em algo que nunca tinha acontecido na história da arte. A feitura da obra de Van Gogh, quando ele pega a sua tela, o seu cavalete e vai para a natureza, além do conhecimento que ele tinha de outros impressionistas, né, de outros artistas franceses com que ele conviveu, na medida que de vez em quando ele visitava Paris e o seu irmão o colocava em contato com outros artistas, ele também, como eu já havia falado, ele vai transformar essa realidade de acordo com as suas emoções. Então, ele passa por vários períodos da história da arte, vamos dizer assim, numa mesma obra. Nós vamos ter o impressionismo, que é a utilização da luz, e nós vamos ter o expressionismo, que seria a transformação da realidade através das suas emoções. Então, o Van Gogh é um artista que não se pode colocar numa caixinha. Ele é assim, ele é assado. Ele é simplesmente um artista genial. Van Gogh vai morrer miseravelmente. Muitas pessoas dizem que ele se suicidou por uma crise de depressão. Tem outra vertente que diz que alguns vagabundos atiraram nele. Não se sabe. Enfim, ele deixou uma obra de uma pungência impressionante. Após a sua morte, seu irmão também morre, e a viúva do Theo, ela aos poucos começa a colocar a obra do Van Gogh na roda, começam as pessoas a perceber a genialidade do seu trabalho. Também há um relato, ou vamos dizer assim, vários relatos da sua maneira de existir nas cartas que Van Gogh mandava para o seu irmão. São cartas extremamente bem escritas e falam exatamente da dramaticidade de sua vida, do deslocamento da realidade que esse artista tem para se interiorizar de uma forma como nunca foi vista nas artes visuais e transformar isso em obras-primas, em obras em que ele acrescenta uma visualidade muito característica da história visual da humanidade, né? Eu vou fazer então um desenho em homenagem a Van Gogh. O Van Gogh ele trabalhou então com as trevas, que seria as trevas da loucura, e com o sol, e que seria o esplendor da natureza que ele tanto amava. Tá? Então, vou fazer um desenho rápido. Vamos começar pelas trevas. Vou fazer um pouco de branquinho aqui. E vamos à luz, não é?
Ok, feito então a minha homenagem ao mestre Van Gogh.